Olá pessoal, vamos começar uma aula sobre semicondutores de junção PN, lembrando que é uma continuação, né? Seria a parte 2 sobre esse tópico, né? Já vimos uma pequena introdução sobre semicondutores na aula passada. Bom, então aqui as fontes, né, que foram utilizadas. O que a gente espera para essa aula, né? Bom, a gente já andou vendo, né, anteriormente como diferenciar semicondutores de condutores e isolantes elétricos. Vamos ver como identificar bandas de valência e condução, faixa proibida, tipos de portadores de carga. A gente já viu, né, separadamente o P e N, vamos estudar hoje a junção, né? Então hoje identificar uma junção, a camada de depleção, descrever os tipos de transporte de carga em um diodo. Então, por exemplo, direto ou reverso, dependendo da polarização, né, da junção. Então vamos inicialmente, né, retomar alguns temas e apresentar algumas equações que servem para a gente depois praticar um pouco, fazer alguns exercícios e ter uma noção de alguns valores numéricos, né? Bom, para um semicondutor intrínseco, né, nós vimos que o semicondutor intrínseco é aquele que não apresenta impurezas, né? Ou seja, ele não foi dopado. A concentração de lacunas, que seria P aqui, e elétrons N, ela é igual para cada um desses portadores e eles são termicamente gerados, né? Ou são termogerados. Quem seria Ni? Ni, então, é essa concentração intrínseca, né? E tenho aqui uma fórmula para calculá-la. O importante é observar duas coisas. Primeiro, a grande dependência dessa concentração intrínseca com a temperatura e que a concentração de elétrons e lacunas são iguais, porque sempre que a gente gera um elétron livre, a gente gera uma lacuna, certo? Um elétron é disponibilizado para o transporte e fica uma lacuna, uma ausência de carga numa região do cristal, né? Então, essa concentração tem que ser igual, porque sempre que se forma um elétron livre, se forma uma lacuna ao mesmo tempo. Bom, a 300 Kelvin, né, essa concentração é de 10 a décima, que é muito inferior à concentração de átomos, né, por centímetro cúbico em um cristal de silício. Observe novamente que esses valores aqui são fortemente dependentes da temperatura. Bom, o semicondutor extrínseco, como a gente viu, né, ele pode ser P ou N, dopado com impurezas. No caso de CP, normalmente boro, né, como dopante para o silício, e P, por exemplo, a gente pode ter fósforo dopando o silício, sendo um trivalente, o boro, e pentavalente, o fósforo. Um gera uma lacuna na estrutura e o outro doa um elétron livre para a estrutura cristalina, né? Bom, no caso de termos um semicondutor tipo N, a gente vai pode obter, né, a concentração de elétrons pela concentração de impurezas. Se a concentração de impurezas for Nd, impurezas doadoras, por isso que está aqui D, né, doadoras de elétron, a concentração de elétrons num semicondutor tipo N em equilíbrio é igual a Nd. E dificilmente isso vai variar, certo? Porque está fixo aqui o número de impurezas, né, a concentração de impurezas no cristal. Então isso aqui é praticamente constante. Já para calcular o número de lacunas num semicondutor tipo N, a gente tem que usar essa relação aqui, né? E essa mesma relação é usada também no tipo P, certo? Então, o produto da concentração de elétrons vezes a concentração de lacunas é uma constante, que é igual à concentração do semicondutor intrínseco elevado ao quadrado.
certo? A partir disso a gente pode calcular, por exemplo, se ND aqui fosse 10 a 16, isso aqui seria aproximadamente 10 a 20, então a concentração de lacunas seria aproximadamente 10 a 4, 10 a 4, né? Então seria muitas ordens de grandeza inferior à concentração de impurezas, no caso aqui de concentração de elétrons, né? Que é igual à concentração de impurezas. No caso do semicondutor tipo P, a gente tem a concentração de impurezas, né, aceitadoras, elas aceitam elétron, ou seja, elas geram lacunas na estrutura que, por sua vez, são aceitadoras de elétron. E aí, a gente tem que a concentração de lacunas no tipo P vai ser independente, né, da temperatura e constante igual a essa concentração de dopantes. Já para os elétrons no tipo P, a gente tem que a concentração vai seguir a mesma relação que a gente viu para o tipo N, com a diferença agora que a concentração de lacunas é dada pela concentração de impurezas aceitadoras e o Na² não se alterou, certo? Então, com isso, a gente consegue calcular a concentração de elétrons e lacunas em equilíbrio, né, nos dois tipos de semicondutor. Bom, agora, se a gente tem uma junção PN, a gente tem de um lado um semicondutor tipo P com excesso de lacunas e do outro um semicondutor tipo N que tem uma concentração muito baixa de lacunas. Então vai começar a ocorrer difusão quando esses dois materiais estiverem em contato. O mesmo ocorre para o elétron, certo? Do lado N tem um excesso de elétrons, que são portadores majoritários, e do lado esquerdo, que seria o tipo P, a gente teria uma concentração baixíssima de elétrons, logo tenderia a ter difusão de elétrons com o sentido oposto ao de lacunas, formando uma corrente, né, do tipo P para o tipo N, porque o sentido dos elétrons é o inverso da corrente, certo? Então forma uma corrente elétrica do P para o N. Lacunas da esquerda para a direita, elétrons da direita para a esquerda. Bom, mas quem seria a corrente de lacunas, né? A corrente de lacunas a gente pode calcular através dessa fórmula, né? Onde quem seria dP dx, né? Seria a variação da concentração de lacunas do lado N, certo? Então essas lacunas difundem para o lado N e tem um gradiente de concentração conforme elas vão se recombinando no interior do semicondutor tipo N. Então a corrente de difusão, né, vai ser igual a carga elementar, uma constante de difusão, vezes a variação da concentração. A mesma fórmula é empregada para os elétrons, né? Aparece apenas um sinal de menos porque no caso dos elétrons, né, o sentido da corrente é o oposto ao do deslocamento da carga elétrica, né? Então, aqui aparece um menos para que a corrente seja positiva, já que dP dx negativo implica em uma corrente positiva, então esse menos aparece aqui. No caso do elétron, se o dN dx for negativo, né, os elétrons vão se deslocar da esquerda para a direita, mas o sentido da corrente é da direita para a esquerda. Então, o sinal de menos dN dx tem que aparecer aqui para que fique o sentido inverso, né, da corrente. Bom, então a gente tem para as duas fórmulas uma proporção, né, uma proporcionalidade da corrente com a constante de difusão e a variação da concentração dessas cargas no espaço, né? No caso é pego somente uma dimensão, né, que
o eixo X vai de um eletrodo ao outro do diodo. Uma ideia de valor numérico aqui, a gente tem que dP, normalmente para o silício intrínseco, né, é 12 cm² por segundo, e o dN, né, para os elétrons é 34 cm² por segundo. A corrente de difusão total é a soma, então, dessas duas correntes, e pode ser escrita dessa forma aqui, né, como está detalhado. Essa corrente de difusão, relembrando, surge então porque ao colocar um semicondutor de um tipo em contato com o outro, há uma diferença grande de concentração de um lado para o outro para o mesmo tipo de portador, né? Lacunas em um lado para lacunas do outro lado e elétrons de um lado, né, para um semicondutor para elétrons no outro semicondutor. Certo, então esse é um tipo de corrente. Qual seria o segundo tipo de corrente que tem no semicondutor? No junção PN, na verdade. O segundo tipo de corrente é a corrente de deriva, né? Essa corrente de deriva, ela pode ser, a gente pode encontrar a fórmula para ela da seguinte forma. Primeiro que a velocidade de deriva, né? Essa deriva é função do campo elétrico. Então, na presença de um campo elétrico, as lacunas vão se mover, né? Então, essa aqui é a velocidade. A partir, né, do produto. A velocidade vai ser função desse produto aqui. O μ é a mobilidade, ou seja, o quão móvel são essas cargas, no caso μp para as lacunas, μn para os elétrons. O quão móvel são essas cargas na presença de um campo elétrico. Maior o valor da mobilidade, maior o valor da velocidade que atinge na presença de um campo elétrico. Bom, no caso do silício, as lacunas têm um valor de 480 cm² volt segundo, enquanto que os elétrons são mais móveis, né, e tem uma mobilidade de 1350 cm² por volt segundo. A corrente de deriva, ela pode ser obtida da seguinte forma, né? J, que é a corrente agora de deriva, né? A densidade de corrente de deriva, então é a corrente pela área, né? Vai ser igual a sigma E. Sigma igual a condutividade, no caso aqui só das lacunas, vezes E. A condutividade a gente pode substituir pela carga fundamental, a concentração de cargas positivas, aqui no caso lacunas, vezes a mobilidade. Então, a gente vê aqui uma proporcionalidade da corrente de deriva com a concentração de cargas, o quão móvel elas são e o campo elétrico presente, né, entre dois eletrodos, por exemplo. No caso dos elétrons, a fórmula é semelhante, exceto que agora temos a concentração de elétrons vezes a mobilidade de elétrons. Como eu disse, né, essa parte aqui da fórmula QPμ é a condutividade, certo? Então, o inverso disso seria a resistividade do filme, né? Como a gente pode calcular? Dado aqui, né, a equação da corrente total, né, a resistividade total fica sendo 1 sobre Q, né, concentração de lacunas vezes mobilidade de lacunas, mais concentração de elétrons vezes mobilidade de elétrons. Essa fórmula pode ser obtida, né, a partir dessas aqui, que a gente derivou para encontrar a corrente de lacunas de elétrons na presença de um campo elétrico. Aonde surge essa corrente na junção PN? Né? Surge justamente na junção, na camada de depleção que se forma. Essa camada de depleção tem um campo elétrico interno e a corrente, o valor dessa corrente de deriva é constante e só participa dela, né,
os portadores que são termogerados no filme, ou seja, uma corrente de portadores minoritários. Enquanto a corrente de difusão são portadores majoritários que difundem, né, e se tornam minoritários no outro semicondutor, né, eles atravessam a barreira, né, a camada de depleção e chegam até o outro lado, né, por exemplo, do P para o N e do N para o P, portadores majoritários tornando minoritários. Aqui são portadores minoritários que são termogerados e são acelerados pelo campo elétrico através da junção, gerando uma corrente. Observe que essa corrente, né, ela é constante, então, e ela é, visto que é dada pelos portadores minoritários, que são termogerados, essa concentração é muito baixa de carga, então essa corrente é muito baixa. Se a concentração é baixa, a corrente tem que ser muito baixa também. Bom, algumas observações que a gente pode fazer, né? Primeiro, que dá para relacionar a deriva e difusão. Existe uma relação de Einstein para isso, que relaciona então a constante de difusão com a mobilidade num semicondutor, né? Tipo N. E essa relação é igual para o tipo P e o valor é igual justamente à tensão térmica, ou KT, que é aproximadamente 25 milivolts a temperatura ambiente, né, em torno de 300 Kelvin. O que ocorre, né, para polarização nula? Polarização nula, a corrente na junção PN, né, se a gente conectar uma carga, né, em paralelo com o diodo, a corrente tem que ser zero, não vai surgir uma tensão nessa carga e vai conduzir corrente externa, né? Senão ele estaria gerando energia, esse diodo, né? Fornecendo energia para uma carga. Então a corrente é zero. Por que a corrente é zero? Né? Porque a corrente de difusão que se forma, né, de um semicondutor, de um tipo de semicondutor para o outro, do P para o N ou do N para o P, aos poucos, com a formação de um campo elétrico cada vez mais intenso na junção, ela tende a igualar a corrente de deriva. Então a gente tem a corrente de deriva igual à corrente de difusão, certo? Atingindo o equilíbrio, logo a corrente é zero no diodo e não vai circular corrente, mesmo que a gente conecte uma carga lá, tensão zero entre os terminais do diodo, a corrente é zero. Bom, como a gente calcula o potencial, né? A fórmula pode ser derivada, né? Mas aqui eu só vou apresentar para vocês que o potencial de barreira, né, que surge ao colocar um semicondutor tipo P com tipo N, é dado pela seguinte fórmula. Vai ser proporcional a VT, tensão térmica, que eu falei, ali, ó, o KT, vezes Ln de Na, Nd sobre Ni ao quadrado, onde Na é a dopagem, né, do tipo do lado P, Nd é a dopagem do lado N, e Ni é a concentração intrínseca, certo? Então, por exemplo, se Na e Nd são da ordem de 10 a 15, a gente tem aproximadamente 0,7 volts aqui para o potencial de barreira, né? Observe, né, a grande dependência desse potencial de barreira com a temperatura, oriunda aqui do VT, e do próprio Ni, certo? Então, é uma grande dependência de V0 com a temperatura, não é constante, apenas para, dada concentrações fixas aqui, né, apenas para uma temperatura constante. Além disso, né, a gente tem que falar que existe uma capacitância associada à camada de depleção, visto que quando a gente coloca um semicondutor tipo P em contato com o tipo N, né, forma-se uma região sem cargas ali livres, né, não tem elétrons livres ou não tem lacunas. O que ocorre é que
tem então uma carga espacial ali, né? Aquele conjunto de dipolos que a gente já viu. Então, a gente pode calcular quais seriam as cargas nessa junção e a capacitância, né? Bom, em primeiro lugar, as cargas. De cada lado, né? Como está em equilíbrio, sempre que eu gero uma lacuna, sempre que eu gero um elétron livre, eu gero uma lacuna, ou que eu perco o elétron livre, né? Ele se recombina com uma lacuna, a concentração é sempre igual, né? Sempre para criar um eu formo o outro, assim por diante. Então, eu tenho que ter uma concentração igual de cargas aqui, né? Tanto do lado P quanto do lado N. E quem seriam, né? Como a gente poderia dizer, né? Essas cargas aqui do lado P, a gente expressa elas da seguinte forma, né? É proporcional à carga elementar, a largura da camada de depleção, né? Do lado P, e a concentração de impurezas aceitadoras do lado A, né? E A é a área da seção transversal do diodo. Do lado N, eu apenas substituo para Xn a largura da camada de depleção do lado N, e Nd a dopagem, né, a concentração de impurezas doadoras do tipo N, né, no lado N. Observe que se isso é uma igualdade, né, Nd for muito maior que Na, Xn tem que ser muito menor que Xp. Então, a maior parte da camada de depleção estaria de um lado só, né? Que se o Nd é duas ordens de grandeza Na, Xn tem que ser duas ordens de grandeza inferior a Xp. Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter 1 micron e aqui, por exemplo, 10 nanômetros, né? Então, boa parte da camada de depleção estaria aqui do lado P. Essa fórmula que eu usei aqui mentalmente para relacionar XP, XN, NA, ND está escrita aqui, né? A gente chega nessa fórmula a partir dessa igualdade. A largura da camada de depleção, né, vai ser a soma, como eu falei. E a gente pode encontrar, né, uma fórmula para ela, que seria a seguinte, né, proporcional à permissividade do silício e a soma dos inversos das concentrações aceitadoras e doadoras vezes o potencial de barreira. Então, a gente consegue calcular a largura da camada de depleção a partir das dopagens e da permissividade elétrica do semicondutor, né? Como eu já citei, em geral, a camada de depleção está entre 0,1 e 1 micrômetro para o silício. Bom, no sentido direto, né? Então agora a gente pegou, estamos vendo aqui a nossa junção PN. Essa região aqui a gente pode ver que ela está depletada de lacunas e aqui está depletada de elétrons, revelando aqui a carga dos átomos, né? Positiva do lado N e negativa do lado P, criando assim dipolos associados a essa junção e um campo elétrico. Junto com esse campo elétrico tem um potencial de barreira para, por exemplo, uma lacuna atravessar do lado P para o N e o elétron atravessar do lado N para o P. Né? Então, isso que para a difusão, como a gente comentou. Ok, se eu conecto uma bateria e a tensão o potencial do lado P é superior, que mais positivo, que do lado N, aqui seria mais negativo, então o que ocorre, né? A gente tem uma tendência, né, se a potencial aqui é positivo, de empurrar as lacunas para o outro lado, através da junção. Ou seja, a gente está facilitando o transporte por difusão. A difusão é o sentido da corrente para cá, certo? Esse é o sentido de difusão.
enquanto que é constante, né? E a gente tem aqui o sentido de deriva, né? De deriva pro só para diferenciar, né? Então, a difusão vai ser maior que a deriva, por quê? Porque a gente está aplicando um potencial empurrando lacunas em direção à junção e elétrons em direção à junção, que era o sentido da corrente de difusão, né? O que acontece nesse caso, né? Quando a polarização é direta, a gente precisa sempre aqui, ó, de um resistor. Por quê? Porque com esse resistor a gente consegue limitar a corrente que vai circular, né? O I total aqui vai ser o I de difusão menos o I de deriva, esse sendo constante e esse aqui aumentando devido ao potencial, favorecendo lacunas a irem para o lado N e elétrons a irem para o lado P. O resistor em série limita a potência, né, para que o dispositivo não seja destruído, né? Potência dissipada aqui na resistência. Então ela limita aqui a corrente, porque a resistência do diodo quando começa a conduzir normalmente é menor que 1 ohm, né? Então a gente não quer que a corrente seja ilimitada, né? Tende a ser ilimitada e poderia destruir o próprio dispositivo. Bom, qual que seria o caminho da carga, né, no circuito? A gente pode pensar da seguinte forma: um elétron livre, né, ele vai deixar o terminal negativo da bateria e entra pelo lado final direito do diodo, né? Então o elétron ele é fornecido pelo circuito por aqui. Ele vai percorrer a região N até alcançar a junção. Se a tensão é superior à barreira, né, ele consegue então atravessar aqui a camada de depleção, porque como eu disse aqui tinha uma barreira, né? Então se eu estou fornecendo energia para esse elétron atravessar a barreira, ele vai atravessar. Quando ele atravessa, né, atravessa a região P, atravessa para a região P, ele recombina-se com uma lacuna. E aí nesse caso agora a corrente vai ocorrer na valência do semicondutor. Ele não é mais um elétron livre, agora ele é um elétron de valência. E ele vai percorrer agora, esse elétron vai se deslocar. Conforme ele se desloca, é como se as lacunas, um elétron se deslocando para cá, na banda de valência, implica obrigatoriamente que lacunas estejam se deslocando para cá, né? E ele vai deixar o lado final esquerdo do diodo e quando esse elétron, né, que está se deslocando para cá, uma nova lacuna vai surgir. Então, quando o elétron, a gente pode pensar o seguinte: um elétron entrou por aqui, certo? Fez todo o caminho que eu disse. Quando ele sai por aqui, né, a gente tem então que não tem acúmulo de carga, certo? Um elétron entra aqui e sai aqui. E o mesmo vale para cá. O elétron entrou, né, e não tem um aumento de concentração de elétron, certo? Porque todo elétron que agora, graças a uma redução da barreira de potencial, consegue atravessar, ele é fornecido por esse eletrodo, certo? Elétrons se difundem e são fornecidos por esse eletrodo. E o que ocorre com as lacunas? As lacunas é a mesma coisa. Toda lacuna que some desse lado, por exemplo, como eu falei, um elétron que chega aqui e a lacuna some, ao mesmo tempo, um elétron é coletado aqui e surge uma nova lacuna. Então, na prática, toda lacuna que desaparece é recriada aqui no eletrodo, gerando
novas lacunas, né? Então não tem o circuito externo, né? A fonte vai suprindo elétrons e lacunas para a gente, para que tenha condução. Cabe destacar, né, que essa condução, né, ela é por difusão. Então, é simplesmente a função da bateria externa é reduzir a barreira de potencial e permitir que elétrons migrem para esse lado e lacunas migrem para esse lado, né? E devido à recombinação que vai aumentando cada vez mais distante aqui da camada de depleção, conforme essas cargas penetram, né? Elétrons aqui e lacunas aqui penetram no material, a gente tem um perfil de queda exponencial aqui da concentração, como a gente vai ver. Bom, a gente pode calcular a concentração de portadores minoritários em excesso devido ao abaixamento da barreira. A concentração para uma polarização, né, diferente de zero, vai ser maior que aquela em equilíbrio que a gente calcula pelo produto das concentrações, que é igual à concentração intrínseca ao quadrado, certo? Então, essa concentração aqui de lacunas no tipo N, ou seja, dos minoritários, é maior, muito maior, na verdade, que o valor em equilíbrio. O quão maior, né? Ela vai depender da distância para a borda da camada de depleção. Mas na borda da camada de depleção, a gente tem que a concentração de lacunas vai ser a concentração de equilíbrio vezes exponencial da tensão aplicada sobre a tensão térmica. E, de uma forma geral, a concentração de lacunas para qualquer valor de x, né, vai ser igual à concentração de equilíbrio mais a diferença, né, o excesso que a gente tem na borda, com decaimento exponencial conforme a gente se afasta de xn, que é a borda, né? Então, para x na borda igual a xn, a gente tem o valor anterior, né? Pn0 vai se anular e a gente terá o Pnxn. Observe que o Lp é o comprimento de difusão, depende da constante de difusão e de um parâmetro que é chamado o tempo de vida médio do portador, né? No caso aqui as lacunas, no semicondutor tipo N aqui no caso. Então, a gente tem aqui uma fórmula da concentração em função de x. A gente já vai ver um gráfico de como isso ficaria, né? Para os elétrons é a mesma ideia, né? A gente vai ter uma concentração que é muito superior à do equilíbrio, vai ter uma concentração na borda da camada de depleção com uma dependência exponencial com a tensão aplicada, tensão positiva, certo? E a gente vai ter também que a dependência da concentração de elétrons no semicondutor tipo P, ou seja, os portadores minoritários no tipo P, vai ter uma dependência exponencial com x, conforme se afasta da borda da camada de depleção. E aqui também aparece o comprimento de difusão e o tempo de vida média dos elétrons. Esse tempo de vida está associado com o tempo que demora para ele se recombinar, né? O quanto ele poderia sobreviver, entre aspas, né? No semicondutor antes de se recombinar com a carga oposta, no caso, elétron com uma lacuna, lacuna com elétron. O comprimento de difusão pode estar entre 1 e 100 milímetros e o T entre 1 e 10.000 nanosegundos. Bom, a concentração é máxima na borda da camada de depleção, né? Como a gente já viu, e diminui exponencialmente ao se afastar da mesma. Então, dado aqui a região de depleção, né? Os portadores majoritários, né, lacunas, vão se difundir para o tipo N,
onde a concentração delas vai ser bem menor e vai diminuir exponencialmente conforme se afasta da camada de depleção, né, da borda. E os elétrons vão penetrar aqui a camada de depleção, né, vão chegar a se tornar minoritários no tipo P e vão decrescer, né, a concentração vai decrescer exponencialmente também, mas agora do lado do tipo P, né? Então, ambas as concentrações diminuem exponencialmente a partir da borda e é máxima na borda, né? O que ocorre com a corrente, né? Bom, a gente viu que a corrente ela depende da concentração, certo? A gente vai ver, na verdade, que a corrente depende da concentração. A gente já viu a definição de corrente de difusão. Mas a gente vai perceber aqui que essa concentração não é constante, então a corrente diminuiria. Só que por outro lado, o eletrodo, né, vai suprir cargas para o filme de forma que a corrente seja máxima, né? E a corrente seja constante e igual ao valor máximo que é obtido aqui na borda. Então aqui na borda a gente vai ter o valor da corrente de difusão, né? E apesar da concentração diminuir, a gente vai ter o circuito externo fornecendo cargas, né, para que essa corrente se mantenha, né, constante. Com o tempo isso aqui não tender a cair, certo? Então o circuito externo ajuda a manter esse perfil de cargas aqui se mantém constante, fornecido pelo circuito externo. Qual que seria então quais seriam as equações para polarização direta, né? Bom, a densidade de corrente, né, em função de x é dada por essa fórmula aqui, apenas substituindo, né, tinha Q dp, a derivada da concentração, né? Então, agora a gente substitui qual que era a fórmula da concentração e o A, né? O A sumiu porque a gente tem aqui densidade de corrente. O que ocorre nesse caso, né? A gente tem, então, o Q, a constante de difusão, surge aqui o comprimento de difusão ao derivar, né, a concentração. Tem a exponencial de V, porque a concentração na borda da junção depende exponencialmente de V. Certo? Então vocês percebam que o que dará a exponencial da corrente do diodo, na verdade, está relacionado à concentração de portadores minoritários que difundem através da junção e da camada de depleção, no caso, e que é máximo na borda, né? E aqui, se a gente fosse calcular a corrente, né, devido à difusão, a gente vê que ela vai variando com o x, né? O máximo, como eu falei, ocorre na borda. Então, para x igual a xn e x igual a xp. E a gente tem aqui a fórmula tanto para lacunas do lado N, que penetram no lado N, e elétrons que difundem para o lado P. Onde aparece aqui as concentrações em equilíbrio, a exponencial da tensão aplicada, as constantes de difusão. Qual seria a corrente elétrica total, né? A corrente elétrica total, agora eu tenho que multiplicar isso aqui pela área, né, da seção transversal. A carga que estava aqui, a carga elementar, continua lá. As constantes de difusão e a exponencial da tensão. Certo? Apenas há uma separação aqui que seria a concentração em equilíbrio. Essa concentração em equilíbrio a gente pode escrever em função da concentração intrínseca e dos valores de dopagem, certo? Uma das primeiras fórmulas que a gente viu hoje. Então a gente pode escrever em função de Ni e NDNA. A corrente de saturação é justamente esse valor aqui, ó. E a gente pode reescrever, né, a equação do diodo de forma direta,
e que acaba servindo na reversa também, como corrente de saturação, exponencial da tensão dividido pela tensão térmica menos 1, né? Algumas coisas que a gente pode concluir, né? Primeiro, da fórmula de IS. IS que é toda essa constante aqui, né? Há uma forte dependência com a temperatura, certo? A NI tem uma grande dependência com a temperatura e assim terá IS, né? A corrente de saturação. Além disso, faz com que a própria corrente no diodo tenha essa forte dependência, aparecendo a temperatura aqui e aqui, certo? No sentido reverso, a gente já pode perceber que se essa exponencial aqui vai se tornando exponencial de um valor negativo, vai tendendo a zero, né? A gente vê que a corrente tende a menos IS, certo? Então, no sentido reverso, rapidamente a corrente tende ao valor de menos IS. Além disso, tem aqui o N. N é um fator de correção, idealmente N igual a 1, mas ele pode estar entre 1 e 2 normalmente. Certo? Essa seria aqui a fórmula da corrente para o diodo, como a gente já viu, né, em alguns gráficos aí de corrente por tensão para o dispositivo. Além disso, a gente tem cargas, né, que vão levar ao quê? A uma capacitância de difusão. Então, apesar de ele estar conduzindo e da camada de depleção ter diminuído, há uma capacitância associada à difusão, né, aos portadores que estão participando da corrente de difusão. Quem que seria essa carga, né? Seria a área vezes a carga, né? Vezes a área embaixo daquela exponencial que eu mostrei, aquela curva, né? Com crescimento com decréscimo exponencial, né? Da junção, conforme penetra no material. Essa área é igual, né, a esse produto, né? A gente pode calcular e chegar nesse produto. E isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma, né? Que Q de P vai depender das constantes de difusão vezes a corrente de difusão. E para as lacunas, então, por definição, né, a gente sabe que o tempo de vida vai ser igual a essa relação, né, o comprimento ao quadrado sobre a constante de difusão. E o mesmo raciocínio a gente pode aplicar para os elétrons, só que agora como portadores minoritários do lado P, né, e chegar que a carga de elétrons participando da corrente vai ser igual a constante de tempo não, desculpa, o tempo de vida, vezes a corrente de elétrons. Né, então a gente chegou aqui, chegou nessas duas fórmulas com o seguinte raciocínio, né? Calculando a concentração de carga que está participando da corrente de difusão, né? Na verdade a integral. Depois a gente observou que tem obviamente, né, uma grande dependência dessa carga com as constantes de difusão. E a gente pode escrever a carga total como a soma das duas e vai ser igual, né, a um tempo médio de trânsito, né, que agora não é específico de nenhum dos dois portadores, vezes a corrente total, certo? Para um ponto de polarização específico, né, essa capacitância obviamente não é constante, já que a concentração varia enormemente, né, não varia linearmente, varia enormemente com a tensão, certo? Tem uma dependência exponencial aqui. Então a gente calcula a capacitância aproximadamente em torno de um ponto de polarização. Então, dada uma tensão, eu faço a derivada em torno desse valor de tensão e aproximadamente eu tenho essa capacitância de difusão, que não é constante, certo? Ela varia dependendo da tensão. E ela vai ser igual a essa constante de tempo, né, médio de trânsito, e a constante da tensão térmica,
dividido por ela, né, vezes a corrente. Então a gente tem essa fórmula aqui para calcular a capacitância de difusão. O que é importante ter em mente, então, para a polarização direta? É importante considerar aqui que tem uma capacitância associada, tem cargas, né, de cada lado da junção, cargas P do lado P, né, desculpa, lacunas do lado N e elétrons do lado P. E estas cargas, quando a gente, por exemplo, aonde elas são importantes, né? Por exemplo, quando a gente quer polarizar reversamente, essas cargas têm que ser removidas dos dois semicondutores P e N, né, para que a corrente cesse. Além disso, a camada de depleção tem que aumentar. Então, o fato de ter, né, esse excesso de cargas aqui participando do transporte faz com que seja difícil, né, demore um tempo para cortar o diodo, né, que ele pare de conduzir. Uma forma de quantificar isso, né, é o chamado tempo de recuperação reverso. Está relacionado a essas cargas de quando o diodo está conduzindo, né, e que tem que ser eliminadas, por assim dizer, para que elas não participem mais do transporte, mesmo com uma polarização reversa. Bom, agora a gente inverteu, certo? Estamos falando de polarização reversa, ou seja, uma tensão negativa. O que ocorre nesse caso, né? Nesse caso, a gente tem um aumento da largura da camada de depleção para um aumento do potencial reverso. Então, cada vez eu coloco o potencial mais positivo no cátodo, né? Ou terminal negativo, né? Com uma tensão mais positiva, é um potencial reverso. Então, quanto maior for esse potencial reverso, maior a largura da camada de depleção. A gente pode pensar da seguinte forma, né? O terminal negativo ele vai tender a atrair as lacunas, então elas vão se afastar da camada de depleção, e o terminal positivo da bateria atrai os elétrons livres, ou seja, eles se afastam também da camada de depleção. Esse fato de se afastar, a gente pode pensar que vai tender a aumentar a camada de depleção. Uma outra forma de ver isso é que esse potencial que é aplicado, ele aumenta o potencial de barreira, dificultando a difusão, né? A forma como esse potencial de barreira aumenta é através do aumento da largura da camada de depleção, né? Justamente. É importante ver, né, o que eu tinha já comentado, que tem sempre uma corrente de transiente, né, que é gerado aqui quando a gente aplica o potencial reverso, né? A variação dele vai gerar uma pequena corrente para que se altere, né, a camada de depleção. Essa camada de depleção é alterada e para isso há uma corrente que circula no dispositivo, né? Mas atinge rapidamente o equilíbrio e cessa. Normalmente a gente não observa esses efeitos a não ser em altíssima frequência. Quando ela atinge o equilíbrio, né? Então ela para de aumentar, certo? Ela não vai aumentar indefinidamente, dado um potencial reverso, ela aumenta até uma largura bem definida. E essa diferença de potencial aqui, né? Tem que vai ser de acordo com a tensão reversa aplicada, a diferença de potencial que aumentou, né? E tende a igualar, né, o valor da tensão reversa. Então, se eu aplicar, né, um valor VR reverso, o aumento de potencial aí da barreira tem que ser igual ao VR, né, esse aumento. Bom, a gente já falou da corrente de saturação,
é uma corrente de portadores minoritários gerados termicamente, certo? Então, e essa é devido à energia térmica, certo? E portadores que conseguem atravessar a junção, né, devido ao campo elétrico. Como a geração só depende da temperatura, não depende do potencial, a gente tem uma corrente praticamente constante, né? A corrente reversa ela não pode ser maior do que a produzida pela energia térmica. Aqui está exemplificado somente, né, que se for gerado, né, uma carga negativa, o campo elétrico, né, da junção, né, é assim. Então vai empurrar a lacuna gerada termicamente para a esquerda e o elétron para a direita, né, gerando uma corrente que é chamada de S, né, que é constante, que é a chamada corrente de deriva, como a gente viu, devido a esse campo elétrico. E ela, então, chama de saturação porque essa corrente, conforme a de difusão, né, vai sendo cada vez menor, a corrente total ela é dada somente pela... Observe que mudou o sentido da corrente agora, né? A corrente é dada somente pela corrente de saturação. Aqui a gente vê que a corrente elétrica, então, no diodo vai ser difusão menos deriva, difusão vai tendendo a zero, e de deriva é sempre igual a IS. Então a gente tem que, para a polarização nula, elas são iguais. Para uma polarização negativa, a tendência é que a corrente seja negativa, menor que zero, né? E tenda ao valor de IS. E isso acontece rapidamente para baixos valores de tensão. Aqui nesse caso também temos cargas armazenadas, né? De cada lado da junção, né, a carga da junção vai ser o que, né? A gente pode calcular também a carga da camada de depleção. Nesse caso, a concentração de cargas vai ser constante, então não precisa calcular aquela integral, né, como a gente viu. E aquela integral, por exemplo, ela estava fora da camada de depleção, né? Agora a gente está calculando a integral dentro da camada de depleção. A integral ou a área não aparece aqui porque a gente tem um valor constante, né? Então é simplesmente o produto de ND vezes Xn, né? Então isso aqui vai dar a concentração de cargas. E aí essa concentração é no volume, então a gente precisa colocar aqui a área, né? A gente tem, então, substituindo Xn em função da largura da camada de depleção total, né? Com as fórmulas que a gente já viu, a gente chega nessa função para carga contida na junção. Observe que essa carga é função dos dois parâmetros aqui, NA e ND, e da largura da depleção, né? E a gente tem aqui a fórmula da largura de depleção, onde agora temos que o potencial, né, total que está relacionado à largura da camada de depleção é a soma do potencial de barreira, né, para polarização nula, mais o potencial reverso aplicado. E observe que, então, essa carga tem uma dependência com a largura da camada de depleção, que tem uma dependência não linear com o potencial, né? Então, a gente sempre pensa, né, que Q, né, a carga é igual a CV, capacitância vezes tensão, linear, mas aqui temos uma dependência não linear, certo, com a tensão aplicada. Para as cargas negativas do lado P, né, o raciocínio é o mesmo, QP vai ser igual a QN, igual a QJ, cuja fórmula, né, seria
QJ é esse produto, vezes W depressão, que é tudo isso aqui, né? Quem seria a capacitância de depressão para um ponto de polarização, né? Chamada análise de pequenos sinais. Né? Não pode ter grandes variações da tensão, é em torno de um ponto de tensão negativo. Né? Então a gente tem aqui CD vai ser a capacitância de depressão nesse caso, é igual a variação da carga da junção com a variação da tensão reversa. Lembrando, pequenas variações de tensão reversa. Vai ser igual a epsilon A W de depressão, né? Ou seja, um capacitor de placas paralelas. Só que substituindo o W depressão pela fórmula que a gente já viu aqui, né? A gente vê que a gente encontra a seguinte fórmula, né? Para capacitância de junção em equilíbrio, né? Para um VR igual a zero. É isso que quer dizer aqui, né? CJ0 é para VR igual a zero. A gente tem essa capacitância de junção. Então a gente tem uma relação da capacitância de difusão, capacitância de depressão com a capacitância de junção e um potencial aplicado. E essa relação é não linear, certo? Observe ainda que dependendo da junção, né? Depende de como ela é construída, aqui podemos ter uma relação diferente de meio, né? Geralmente em valores próximos a meio, mas não necessariamente essa relação aqui será igual a meio. Então pode substituir o meio aqui por M, e aí o M aqui depende da tecnologia, né, de fabricação dessa junção. Bom, além da corrente de saturação, a gente tem uma corrente de superfície no diodo, né, uma corrente indesejável. Essa corrente ocorre porque aqui na superfície a gente tem ligações incompletas, certo? Então não tem 4 átomos de silício em volta, liberando cargas aqui para transporte. Então circula uma pequena corrente na superfície do cristal, causado por impurezas da superfície ou imperfeições na estrutura, como eu citei aqui, né? A gente pode calcular a resistência de fuga, né, da superfície, que está relacionada à tensão reversa e essa corrente de superfície. Então ela é aproximadamente linear aqui, funciona como se fosse um resistor paralelo aqui ao diodo, né? Que no reverso a gente quer, na polarização reversa, que a corrente seja zero, certo? Então a corrente circularia aqui. Mas tem uma corrente indesejável, né? Então aqui seria o sentido da corrente. Aqui a gente teria o IS, que é a corrente de saturação. No entanto, a gente tem aqui uma corrente de superfície, que eu vou chamar aqui de ISL, certo? A gente tem uma corrente que se soma à corrente de deriva aqui dada pelos portadores minoritários termogerados, certo? Que atravessam a junção devido ao campo elétrico da junção. Então a gente tem a soma dessas duas. Essa corrente reversa vai ser a corrente de superfície mais a corrente de saturação menos a corrente de difusão, que para uma polarização reversa, normalmente acima de 1 volt, já tende a diminuir bastante, né, e ser próxima de zero. Se a gente continuar aumentando essa tensão reversa, chega um ponto em que ocorre a destruição, né, a ruptura elétrica da junção, e uma grande quantidade, né, de portadores minoritários acabam se disponibilizando para o transporte, né, o que é indesejável, visto que a gente quer que ele seja o diodo seja um isolante, ele não conduza uma chave aberta no sentido reverso. Então ocorre a destruição
ou ruptura elétrica para valores elevados. Normalmente, né, para os diodos que a gente andou trabalhando no laboratório, ele se encontra em torno de 50 volts, mas lembrando que depende da forma como é construído o dispositivo, né, dos parâmetros de fabricação. O efeito de avalanche, a gente pode pensar da seguinte forma, como está descrito aqui, né? Então, um elétron arranca um elétron desse átomo, né? Conforme ele vai penetrando na estrutura, ele liberou aqui da camada de valência, né, desse átomo de silício, um elétron que estava preso numa ligação covalente. Então, esse elétron original mais o elétron liberado vão cada um arrancar mais um elétron, certo? Conforme vai penetrando na estrutura, eu tenho o elétron original, o elétron que foi arrancado daqui, vai arrancar mais um, e os dois elétrons daqui vão arrancar mais dois. Então, um elétron inicialmente arranca um elétron de um átomo, esses dois elétrons arrancam dois elétrons de dois átomos, esses 4 elétrons agora arrancam 4 elétrons de 4 átomos e assim por diante, né? Por isso que é chamado de um efeito avalanche, rompendo as ligações covalentes, né? E gerando elétrons livres ao se chocar, né? Conforme esses elétrons vão se chocando com a estrutura. Um resumo, né, da polarização direta e reversa pode ser visto aqui, né? A gente vê que no caso de polarização direta, a gente tem uma corrente alta, é importante limitar por uma resistência. A camada de depleção tende a diminuir. O sentido da corrente, no caso, é de P para N, certo? Esse é o sentido da corrente. No caso do... E normalmente a corrente é alta acima de 0,7 volts, né, falando de silício. No caso da polarização reversa, a gente tem um alargamento da camada de depleção, né, um aumento da largura da camada de depleção, uma corrente baixa e, na verdade, do N para o P. Né? E essa corrente tende ao valor da corrente de saturação IS, desde que não seja atingida a tensão de ruptura. Vamos ver agora os níveis de energia, né? Então a gente já estudou um pouco, né, ao ver os condutores isolantes, né, que os níveis de energias em um átomo isolado são diferentes, né, de um cristal. Por quê? Em um cristal, né, colocando vários átomos em volta, não é a mesma coisa do que ter um átomo sozinho. Né? A gente tem aqui, né, os níveis de energia ligeiramente diferentes, porque nenhum átomo da estrutura enxerga exatamente a mesma carga em seu ambiente que outro átomo à sua volta. Né? Então, a distribuição em níveis de energia faz com que não tenha um nível exato, mas uma banda. Né? Pequenos níveis de energia muito próximos um do outro. Isso pode ser visto, né, da seguinte forma, aqui com um átomo só, temos níveis bem definidos, mas quando a gente vê aqui numa estrutura cristalina, a gente tem bandas, ou seja, vários níveis, um próximo dos outros, com faixas proibidas. Né? A faixa proibida que a gente fala, normalmente é entre a valência e a condução, que para um elétron, né, sair daqui da banda de valência e ir para a banda de condução, ele precisa de uma certa energia, né, por exemplo, 1,1 elétron-volt para o silício, para atingir a banda de condução. Caso contrário, né, ele não pode ser... não pode somente subir de um nível qualquer, né, ele tem que subir de nível pelo menos o da faixa proibida, né, que separa a banda de valência de condução. Então, recapitulando, né, um átomo sozinho, níveis bem definidos,
átomos numa estrutura cristalina, os níveis de energia aparecem em bandas, e a presença de uma faixa proibida que nos interessa, né, entre a valência e a condução, sendo que a valência é onde são transportadas as lacunas, como a gente viu já, e na banda de condução é onde são transportados os elétrons. No caso do germânio, essa faixa proibida, né, é menor, e isso faz com que a energia térmica seja capaz de produzir mais lacunas, né, seja mais fácil, e elétrons livres, né, seja mais fácil promover aqui, devido à energia térmica, um elétron da banda de valência para a de condução, né. Então, dado uma temperatura de operação, né, se é um semicondutor tipo N, a gente tem excesso de elétrons livres na banda de condução e algumas lacunas na banda de valência. Se é um semicondutor tipo P, a gente tem um excesso de lacunas na banda de valência e poucos elétrons na banda de condução. Isso faz com que o transporte, né, vá ocorrer em níveis energéticos aqui da banda de condução, porque tem um excesso de elétrons livres, nesse caso. E aqui na banda de valência ocorre o transporte de carga, porque tem excesso de lacunas. Então, eu consigo transportar carga aqui nesse nível, porque não está cheia, né, a banda de valência. Tem vários níveis de energia aqui, estados disponíveis para condução. Bom, como já foi dito, né, uma grande dependência do dispositivo com a temperatura da junção. E a temperatura na junção é que vai determinar como o diodo vai funcionar, basicamente, né? Quando o diodo está conduzindo, tem uma grande dissipação de calor, ou seja, a temperatura pode aumentar bastante, e afeta a barreira potencial da seguinte forma, né? Menos 2 mV por grau Celsius com uma variação de temperatura, né? Então a variação da barreira de potencial com a temperatura é menos 2 mV por grau Celsius. Quanto maior a temperatura, menor a barreira, né? Então se a gente colocar aqui, a gente vê que se eu aumentar a temperatura, a minha barreira de potencial cai, né? Ele começa a conduzir antes. Além disso, a corrente de saturação também. Ela aumenta aproximadamente 7% por grau Celsius. Então, se eu subir a temperatura, não só começa a conduzir antes, como eu tenho um aumento da corrente, né? Então, eu vou conduzir mais corrente e para um valor inferior de tensão, né? Então, há um aumento aí significativo da corrente com a temperatura. Bom, por essa aula é só. Obrigado e até uma próxima aula.